Cresce entre os brasileiros a procura por escolas internacionais. Só nessa instituição em Belo Horizonte, o número de alunos triplicou nos últimos 7 anos. A escola internacional, ela tem um currículo internacional. A língua de instrução dela, no nosso caso, por exemplo, é o inglês. E ela tem um currículo que vai atender tanto a população local quanto alunos internacionais. A nossa escola tem, por exemplo, o certificado de Escola do Mundo. Então, a gente tem um currículo internacional que garante e atesta a qualidade da educação que a gente oferece aqui. Na escola americana, os alunos começam desde cedo a ter aulas em um idioma estrangeiro. Guilherme, de 3 anos, está há 1 ano na escola. E nesse pouco tempo, a mãe já avalia de forma positiva o desenvolvimento do filho. É fácil observar a curiosidade dele quando ele vai aprender sobre algum novo tema. Ele me pergunta, mamãe, o que é isso? E quando a gente fala para ele, olha, isso é uma janela. E aí ele me pergunta, como que eu falo isso em inglês? Ele sabe diferenciar, mesmo tão novo, tão pequeno, ele tem a curiosidade de querer aprender, tanto em português quanto em inglês. E eu observo que isso é fruto do trabalho desenvolvido aqui na escola americana. O aprendizado diferenciado e a conquista de 2 diplomas é mais um diferencial oferecido pela escola, atrativo para quem deseja estudar no exterior, assim como Felipe. Eu sempre tive a vontade de estudar nos Estados Unidos. E aí a escola americana vem como uma oportunidade de fazer esse intercâmbio e fazer a faculdade fora. Já Flávia Lima destaca a importância do ambiente multicultural proporcionado pela escola. Eu achei muito interessante o fato da gente poder conviver com pessoas de diferentes países e aprender diferentes culturas. E aí isso pode mudar o meu futuro, né? Pode afetar ele de uma forma positiva. Além disso, os alunos da escola internacional contam com atividades extracurriculares e com uma carga horária e calendário diferenciados. A gente tem uma carga horária estendida, os alunos eles chegam à escola às 7h30, saem às 15 horas e a gente tem atividades extracurriculares até às 16h30. O nosso calendário é uma adaptação ao calendário internacional, então a gente tem aulas que começam em agosto e terminam em junho. Em dezembro e janeiro a gente tem um recesso de 1 mês e no final do ano, em junho, a gente para no meio de junho e vai até o final de agosto. Vocês viram aí essa matéria aí que foi ilustrada aí para vocês sobre essa escola bilíngue. Mas aí a pergunta é, será que esse tipo de escola realmente vale a pena? Você tem essa dúvida? Tem outras dúvidas? Então manda para a gente no nosso WhatsApp 98402, porque nós vamos conversar agora com a Simone Frade, que ela é professora especialista em língua inglesa e está aqui nos nossos estúdios. Simone, muito bom dia, seja muito bem-vinda. Uma honra tê-la aqui. Obrigada. Simone, aí é que está. Nós pais preocupando ali com o futuro dos nossos filhos, nos preocupamos, claro. A pergunta é, vale a pena esse tipo de investimento na vida dos filhos para uma escola bilíngue? Com certeza. Igual foi bem exemplificado ali no vídeo, né? É um ambiente multicultural, né? Onde as crianças têm contato com culturas diferentes, com a diversidade, e isso amplia a visão de mundo das crianças. E o inglês, como todo mundo sabe, é uma porta de entrada, né, para conhecer outros mundos. Agora ali nós vimos ali uma escola já internacional. Ali foi exemplificado a escola americana. Quais são essas graduações, essas classificações das escolas hoje? Conta pra gente, Simone. Bom, eu classifico em 3 modelos. O primeiro modelo seria a escola internacional, como foi exemplificado no vídeo. Essa escola segue o padrão internacional, o currículo internacional, né, deixando de lado o currículo brasileiro. A escola semi-internacional, que eu vou classificar aqui agora, seria a escola que adota o currículo brasileiro, né, com foco no Enem e com foco também em padrões internacionais. Muitas dessas escolas, elas estão fazendo parceria com universidades internacionais e adotam também esse padrão internacional no currículo. Existem também padrões de referências curriculares, tanto a nível brasileiro, que são os parâmetros curriculares, quanto os internacionais. Então, essas escolas, elas adotam os 2 critérios. E tem as escolas bilíngues,
que adota somente o currículo brasileiro, né, os parâmetros curriculares, mas também que podem ter padrões internacionais, mediante esses currículos de referência internacional. Aí, Simone, eu pergunto para você, dentro dessas classificações, a gente considerar, por exemplo, ali foi uma escola americana, mas nós temos italiana, temos canadenses, temos todos aqui. E ali foi falado sobre a adequação do calendário a exatamente o que elas são na sua origem. Como que é o choque que há, por exemplo, quando se difere, quando se difere das demais escolas e o que isso representa, por exemplo, na mudança familiar, na mudança curricular, porque uns entrando de férias, o outro em plena aula, o outro de férias e outros... Conta pra gente, Simone, esse conflito. Bom, eu acredito que o principal critério seria a proposta familiar, o núcleo familiar. Geralmente, os estudantes das escolas internacionais são filhos de pais estrangeiros ou brasileiros que queiram estudar seus filhos no exterior. Então, eu acho que a proposta vai, parte, né, da proposta familiar, de estar formando seus filhos. Agora, tem que se pensar bastante, igual você tem falado, nessa questão de algumas crianças estarem saindo de férias, as outras não, e a criança está vivendo num país com uma identidade cultural diferente daquela que está na formação dela, porque nas escolas, por exemplo, estrangeiras, eles colocam, né, como formação a cultura do país de origem. E a criança vivendo num outro país tem que se pensar muito bem o estilo de vida, né, daquela família. Aí eu pergunto, então, por exemplo, uma família que nos assiste agora, que se interessa pelo modelo, mas só que ninguém fala, por exemplo, os pais não falam uma outra língua, mas querem dar essa oportunidade aos filhos. Eles não vão confundir ali cultura, língua com a língua materna ou a cultura materna? O principal fator a se pensar seria o aspecto cultural mesmo, né? Da identidade da criança também, de estar vivendo num país e tendo formação de outro país. Nesse caso, seria interessante os pais que querem, né, dar essa formação internacional para as crianças, seriam matriculá-los em escolas semi-internacionais, igual eu falei, que segue tanto o padrão brasileiro quanto o padrão estrangeiro. E tem também as escolas bilíngues, que também podem seguir os padrões estrangeiros, mas segue o currículo brasileiro e pode estar também prestando, né, tem a formação para o Enem. Agora, professora, tem algumas correntes que nos apontam que uma idade para estabelecer ali boa para absorção, aprendizado, vai ali pelos 12, 13 anos, entrando na adolescência. Outros já dizem que não tem problema, já no primeiro momento, já lá desde o maternalzinho lá, já pode ter ali essa iniciação. O que é conveniente e o que não é? O que a senhora pensa a respeito? Bom, eu aconselho começar com 2 anos de idade. Já bem cedo. Já bem cedo, porque a criança ela já vai aprendendo a aprender uma língua desde pequena. Ela está aprendendo português, a primeira língua, e já vai associando também com a segunda língua. Então, eu dou aula a partir de 3 anos de idade. É uma experiência fantástica e já vai assim, formando a criança com relação à consciência fonológica dela. Ela já vai sendo exposta aos sons fonéticos, à própria articulação, que é totalmente diferente, e conhecendo novas possibilidades, abrindo um mundo, porque é diferente uma criança, no aspecto da linguagem, é diferente uma criança monolíngue e uma criança bilíngue. Então, assim, quanto mais cedo, melhor. Mas também existe aquela crença, eu consigo aprender, né? Adulto consegue sim, porque o cognitivo já é diferente. E a criança, ela já começa a aprender a não vincular, né, o português com o inglês. São línguas diferentes que são processadas, né, internamente, são conexões diferentes que seguem em paralelo. Não, porque aprender inglês não é aquela coisa de tradução.
Tem momentos que tem, mas assim, ela já vai associando. E muitos pais confundem, ela está misturando, não está. É o seguinte, a aprendizagem de uma língua, ela envolve a emoção. Então, quando a criança aprende, por exemplo, que isso aqui é uma table, em inglês, no momento lúdico, às vezes ela pode falar, mãe, coloca esse livro, esse prato na minha table. Não é que ela está confundindo, é que na memória dela a palavra table veio primeiro. Mas chega um determinado momento que isso não é a confusão, ela vai misturando os dois idiomas, mas isso não tem problema nenhum no aprendizado, tanto da alfabetização dela, né? Ela pode ser alfabetizada em 2 línguas, não tem problema nenhum, que ela não confunde. Inclusive, depois, a criança bilíngue, até em outras línguas, né? Tem escolas que tem escolas em São Paulo que tem a criança sai formada até 6 línguas. Eles são, assim, mais ou menos 1 ano a mais para ter essa formação. Quando, então, inserir, por exemplo, um 3º idioma aí? Já pode começar também, inserindo. Se com 2, 3 anos tiver ali o português, o inglês, por exemplo, e o espanhol, pode ir que a criançada aguenta. Isso. A preocupação maior dos pais é que, às vezes, vão cometer erros na ortografia, no processo de alfabetização. Mas esses erros, já existem estudos nessa área, são erros que partem da consciência fonológica, não são erros que vão permanecer o resto da vida da criança. Ela vai, assim que o cognitivo dela for se processando, né, for formatando, ela vai fazendo essa divisão de línguas. E quando, por exemplo, ela escolhe, por exemplo, um idioma, vamos dizer que uma família já tem uma origem americana, vamos tomar esse exemplo, já tem essa origem americana. E a criança, ela pode ter ela pode escolher um idioma assim dominante para ela. Olha, vai ser aqui o inglês, mas embora eu esteja convivendo no meio dos brasileiros, isso é possível, é natural que aconteça? Bom, hoje em dia o inglês já está virando uma segunda língua, mais ou menos assim, aqui, inclusive no Brasil. As crianças estão cada vez mais cedo, inclusive conseguindo certificações internacionais da Universidade de Cambridge. Crianças com 15 anos assim, já está conseguindo a certificação internacional do FCE, da Universidade de Cambridge. Então, assim, e tem um outro fator. Hoje, com a globalização, os estímulos, né, de televisão, da música, dos filmes, dos jogos, estão muito presentes na vida dessas crianças. Então, as crianças já chegam com conhecimento dentro de sala de aula incrível. Muitas delas me dão até dicas de sites, de jogos que eu posso estar usando como ferramenta pedagógica. Olha. Então, assim, elas já escolhem automaticamente o inglês. Agora, Simone, para desenvolver a proficiência, é isso? Que é a habilidade para ouvir, ler, escrever. É fácil desenvolver isso? Pode ser que no início até confunda alguma coisa, mas isso é, como você diz, a questão fonológica e tudo. Mas depois desenvolve naturalmente, as coisas se assentam. É por aí? Naturalmente, com a criança principalmente, porque o inglês é uma coisa que vai surgindo naturalmente, parece um passo de mágica, é como aprender português. O processo, a gente trabalha 4 habilidades: ouvir, falar, ler e escrever. Então, a primeira habilidade a ser desenvolvida e a que concentra mais no período, né, infantil seria o listening, que a gente fala, que é o escutar. Então, escutar música, clipes, vídeos, isso vai estimulando a criança a pensar em inglês e a contextualizar aquilo que ela está ouvindo por meio de situações. Hoje o ensino não está pela gramática, está pelo contexto, né? Já tem vários anos que já estão assim. E assim, ela vai adquirindo uma outra língua, comparando com a outra. E a terceira língua já pode estar presente também, que às vezes até eu brincava com a professora de espanhol, eles brincavam, davam good morning para ela, buenos dias para mim, eles já sabiam identificar
a separar na cabecinha deles o tipo de língua a ser usada. Então, eles conseguem fazer essa separação. E eu falo que é muito mais fácil você ser poliglota do que você ser bilíngue, porque entra em um processo que você tem que aprender a aprender uma outra língua. E cabe aos professores darem aquelas ferramentas, deles serem autônomos em buscar, né, vídeos, eles se estimularem, porque com música, com vídeos, com filmes, você consegue esse listening. E hoje tem uma gama aí de ferramentas, não é, Simone, que facilitam o processo, né? Por exemplo, hoje um smartphone, um tablet aí oferece N recursos ali à mão para desenvolver esse potencial, não é isso? Com certeza, e eles assim, eles estão cada vez mais motivados porque o inglês nessa parte é uma ferramenta muito poderosa, porque e é atrativo, né? Porque atrativo. Tudo vem pelo inglês. Tudo, e até chegar a tradução em português, às vezes alguns recursos de jogos, alguma informação, até para quem estudante, né, que está fazendo mestrado, doutorado, as traduções chegam depois. Se a leitura foi feita em inglês, sai na frente. Então, até as crianças, até nos jogos, estão querendo sair na frente, né? E com relação às escolas, essa ferramenta, né, essa carga horária maior com relação ao inglês, é que é interessante, mas eu falo para os pais, não deixe de perder nunca a identidade cultural da criança. Né? Crianças, pais brasileiros que moram aqui no Brasil, que queiram educar seus filhos, mas que queiram dar uma oportunidade de estudar fora, seria, né, é o que eu falo, interessante pensar nisso. Prepare-os para estudar lá, mas não tirem deles o prazer, o direito de serem brasileiros. Não é exatamente. Isso? Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.